Pablo Emílio Escobar Gaviria, branco, político e narcotraficante. El Patrón, como era conhecido, nasceu na cidade de Rio Negro, no dia 1º de dezembro de 1949, na Colômbia. Morreu na cidade de Medellín, no dia 2 de dezembro de 1993. Nosso parceiro Pablito envolveu-se em muitas atividades criminosas, como aplicação de golpes, venda de cigarros contrabandeados e bilhetes falsos de loteria. Além de roubo de carro e alguns assassinatos. Antes de sua morte, incomodou bastante o governo colombiano e organizou alguns atentados para demonstrar o poder. Começaremos listando 4 atentados ordenados por Pablo. Em 27 de novembro de 1989, uma bomba derrubou um Boeing 727 da Avianca, que sobrevoava o município de Soacha, matando os 110 ocupantes. O explosivo estava na maleta de um jovem recrutado pelo cartel de Medellín, que embarcou achando que carregava um gravador. O objetivo de Escobar era matar o candidato a presidente, César Gaviria, que não estava no voo. Em 6 de dezembro de 1989, um ônibus com 500 kg de dinamite explodiu em frente à sede da DAS, Departamento Administrativo de Segurança, em Bogotá, deixando 70 mortos e mais de 500 feridos. No dia 16 de fevereiro de 1991, Escobar detonou um carro-bomba a 50 metros da Praça de Touro de Medellín, matando 10 civis e 7 agentes do F2, organismo de inteligência. A explosão ocorreu às 18h18, logo após o fim de uma corrida de touros, quando as pessoas deixavam a arena em direção aos carros. Muitas ficaram mutiladas. Usando o alter ego Extraditáveis, Pablo usou o terrorismo para forçar o governo a desistir de extraditá-lo aos Estados Unidos. Foi assim em 24 de maio de 1990, quando detonou um carro-bomba em frente ao Hotel Intercontinental de Medellín, matando 9 pessoas, inclusive uma menina de 10 anos e 6 policiais do grupo de elite, que faziam uma blitz no local. Pablo Escobar construiu um zoológico privado com espécies exóticas, incluindo flamingos, girafas e hipopótamos. Hipopótamos que hoje se reproduzem no território colombiano, sendo um risco para a população, já que somente na África, esses bichinhos fofos matam cerca de 500 pessoas por ano. Ele fez um acordo com o governo colombiano de ficar preso durante 5 anos e construiu a própria prisão, que apelidou de La Catedral. Escobar sempre falava sobre a condição subhumana que os presídios mantinham os seus presos. Ele era um defensor ferrenho do respeito aos direitos humanos dentro da cadeia. Discurso, inclusive, muito parecido com o do PCC, Primeiro Comando do Capital, facção que atua dentro dos presídios na cidade de São Paulo. Apesar de ser um líder impiedoso, ainda lhe restava um pouco de orgulho nacionalista e vontade de ajudar o povo, além de mudar alguma coisa no seu país. Ou pelo menos é assim que eu imagino. Ele construiu conjuntos habitacionais no local de Lixões, foi apoiado por muitos colombianos que viam no narcotraficante um justiceiro. Curioso que Pablo começou uma faculdade de ciências políticas, mas não continuou por não ter dinheiro para pagar a mensalidade.
Além disso, já havia estabelecido uma meta pessoal de ser rico até os 30 anos. Caso não conseguisse, ele dizia que iria se matar. Foi perseguido pelos agentes de segurança pública da Colômbia e acabou morrendo pelas mãos da Força de Segurança Americana, DEA. Tanto a DEA como a CIA apoiaram criminosos concorrentes de Pablo para poder capturá-lo. Um exemplo são os Los Pepes, que são um grupo paramilitar, uma milícia que tinha participação de narcotraficantes e agentes de segurança corruptos. Miami e Nova York, na época do Pablo, era um dos maiores mercados de consumo da cocaína no mundo, onde Miami pertencia ao cartel de Medellín e Nova York ao cartel rival Cali. E após a morte de Pablo, que controlava 80% do tráfico mundial, o cartel do Cali passou a controlar quase 80% do tráfico para os Estados Unidos. Pablo foi morto no dia 2 de dezembro de 1993, em um bairro de classe média em Medellín, onde, em uma operação conjunta da DEA com as Forças Nacionais de Segurança da Colômbia, foi localizado pelo método de triangulação, por ter efetuado uma ligação para a família. Em algum filme você já ouviu falar em triangulação de sinal ou triangulação de antenas? Sabe o que isso significa? Vem comigo para a gente entender o que é a triangulação de sinal. E quem assiste aos filmes ou aos seriados que envolvem esse tipo de investigação policial já pode ganhar a questão em poucos segundos. Que para obter a posição de um telefone celular, a polícia baseia-se em informações do tempo de resposta do aparelho em relação às torres de celular da região onde se originou, de onde se originou a ligação. Em uma região, um aparelho está na área de cobertura de 5 torres, conforme o esquema, considerando que as torres e o celular são pontiformes, ou seja, são tão pequenos que eu posso dizer que têm a forma de um ponto e que estão sob o mesmo plano. Qual o número mínimo de torres necessárias para se localizar a posição do telefone celular que originou a ligação? Fica a dica. No enterro, havia cerca de 25 mil pessoas. Ele morreu e virou lenda, enquanto serviu de propaganda política para os Estados Unidos e para o governo colombiano. E lógico que nosso amigo Pablito não poderia ter destaque nesse mercado, já que os americanos também têm negócios a fazer. Resultado? Morto. Aí você me pergunta, o tráfico acabou na Colômbia depois disso? Óbvio que não. E em Miami? Também não. Pelo contrário, o tráfico de cocaína aperfeiçoou a forma de lavar dinheiro e essas novas formas é o que nos interessa, já que é ela que amarra o Estado com o crime. Federal encontrou 420 quilos de cocaína pura. Abidiel Pinto Rabelo, de 66 anos, foi preso em flagrante. Com ele estava um homem de 30 anos que dirigia um dos carros. A droga está avaliada em 53 milhões de reais. Um carregamento com 524 quilos de cocaína na rodovia dos Bandeirantes. A cocaína estava dentro de um caminhão que veio de Cacoal, em Rondônia, e seguia para o Porto de Santos. Lá seria embarcado no navio com destino a Nova York, nos Estados Unidos. Nesse flagrante, constatou-se que Abidiel portava e fazia uso de uma carteira de assessor parlamentar,
Carteira essa cedida pelo seu irmão, o deputado federal eleito pelo estado de Rondônia, Jabes Pinto Rabelo. A carteira era usada para inibir as ações de fiscalização durante o trajeto no transporte do entorpecente. Das diligências feitas dentro do inquérito policial, constatou-se a efetiva participação do deputado federal Jabes Pinto Rabelo. Por possuir foro especial, eu instaurei um procedimento em apartado e remeti ao Supremo Tribunal Federal, sendo que até hoje confesso não saber qual foi a sua conclusão, mas com certeza, devido ao tempo passado, deve estar prescrito. Fato é que, devido à repercussão do caso, a própria Câmara dos Deputados cassou-lhe o mandato. Fato inédito em nossa história desde 1949. Havia na carroceria um carregamento com 554 quilos de cocaína do cartel de Cali, na Colômbia. Pouco tempo depois, Abdiel foi transferido da prisão de São Paulo para a Superintendência da Polícia Federal em Rondônia, onde ele conseguiu fugir com mais 2 comparsas. Foi recapturado e em 2003 foi resgatado por comparsas quando foi levado, escoltado por guardas penitenciários, ao dentista na capital paulista. Novamente recapturado, Abdiel foi levado para uma cadeia em Mirandópolis, interior de São Paulo. Mas a vida de crime não parou por aí. Lá de dentro ele comandou o sequestro de um boliviano de 31 anos. A vítima ficou 6 meses em cativeiro. O traficante exigia 500 quilos de cocaína pura que deveria ser entregue aqui no Brasil. Foi surpresa esta prisão agora? Infelizmente, surpresa nenhuma. Como se diz, o lobo perde o pelo, mas não perde o vício. Só restou a triste constatação de que o nosso sistema prisional dificilmente recupera alguém. Eu gostaria de me congratular com a Polícia Rodoviária Federal pela excelência do trabalho, pois sei que das dificuldades para se realizar uma apreensão desta magnitude. Destacar a importância da... Uma reunião lendária que pode ter ocorrido foi o encontro do El Chapo e do Pablo. Será que realmente ocorreu? Acompanhe o canal e saberá a verdade.